Graça e paz, irmãos. Deus te abençoe. Eu queria compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que se encontra na primeira carta de João, capítulo 1, a partir do versículo 5 até o capítulo 2, versículo 6. Diz assim a palavra: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Este é o texto que João escreve para a sua igreja. E, na verdade, João está preocupado com a vida espiritual dos irmãos, por isso escreve esta carta, e quer, na verdade, mostrar para a gente que, apesar de ter uma grande influência entrado na igreja, a influência dos gnósticos, João está repelindo esta influência, está dizendo não para os gnósticos, mas ao mesmo tempo quer edificar no coração e na vida do povo de Deus uma vida espiritual madura, a fim de que eles não possam, ninguém possa ser enredado pela falsa doutrina dos gnósticos. Por isso João, no decorrer da sua carta aqui, ele desenvolve todo um método de persuasão, mostrando que, através da palavra de Deus e o exemplo de Jesus Cristo, como nós devemos viver a nossa vida cristã. E é interessante nesse texto aqui, logo no começo da sua carta, a proposta de João. Ele quer que a gente viva uma vida cristã autêntica. E para sermos autênticos, João lista aqui uma forma de nós vivermos assim. Primeira coisa que ele lista, para sermos mais objetivos, é que nós precisamos nos relacionar com os nossos irmãos. Ou seja, João está mostrando para a gente, através desse texto, que nós não podemos pensar que somos os únicos que somos salvos. Jesus Cristo, pela sua misericórdia e graça, nos salvou, mas salvou também outras pessoas, com a graça do Senhor, para mostrar, no final da história, o povo de Deus reunido. Então, quando nós nos relacionamos, e João fala aqui de uma incoerência. Eu quero andar com Deus, mas não quero andar com mais ninguém. Eu quero andar com Deus, mas não quero viver do lado dos meus irmãos, também conquistados pela graça de Deus. É incoerente. Para João, isso é uma incoerência brutal. Por isso ele diz que é impossível, não dá para fazer isso. É mentira, porque nós precisamos viver
vivenciar isso, a presença de Deus na nossa vida, vivendo com os nossos irmãos. E João vai igualar, portanto, aí a vida com Deus com a vida na sociedade, a vida com as outras pessoas. Não importa exatamente a classe social, não importa a cor da pele, não importa o grau de cultura que essas pessoas tenham. Elas são nossas irmãs, elas são aquelas pessoas redimidas por Cristo Jesus, que agora Deus colocou para viver um ao lado do outro. Portanto, é preciso viver com humildade. Primeira coisa exigida aqui, para você viver ao lado de alguém, você precisa ser humilde. Não importa quanto você ganhe, não importa que tipo de carro você tenha, a humildade é algo do seu coração. Você precisa olhar a outra pessoa como uma pessoa. Tem que olhar para outra pessoa como alguém, não uma coisa para ser usada, não um instrumento que você vai utilizar e depois vai descartar. Ela é uma pessoa, com uma alma, uma vida, e por isso você pode e deve viver ao seu lado. Interessante que João diz que, e João rapidamente passa a falar sobre pecado, confessar os nossos pecados, né? Essa é uma noção muito importante, você perceber que ele imediatamente fala sobre o pecado. Isso significa dizer que é possível nós pecarmos quando não tratamos o outro bem, como uma pessoa. Por isso João rapidamente associa as duas coisas. A segunda coisa que eu queria perceber junto com os irmãos nesse texto é que para que você seja autêntico na sua vida cristã, você precisa reconhecer as suas falhas. Não existe, deixa eu deixar isso muito claro, não existe ninguém que não tenha falhas. Eu tenho, você tem, e todos os outros irmãos e irmãs, aqui no Brasil ou fora do Brasil, têm suas falhas. Nós temos falhas. E precisamos reconhecer. Se você disser que não comete pecado, você é mentiroso. Já está cometendo o pecado. Não dá. Então, você precisa reconhecer as suas falhas. E não pense que com isso você vai ser afastado de Deus. Não, pelo contrário. Ele providenciou um advogado, porque ele sabe que nós somos falhos. Ele providenciou um advogado justo, que pudesse não somente ouvir as nossas confissões, mas também nos perdoar os nossos pecados. E Ele estará sempre ao nosso lado. Ele vai interceder por nós. Aliás, a palavra diz que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele morreu para nos resgatar desses pecados, destas falhas, para cumprir esses nossos pecados. Mas você não pode achar que com isso você já está perfeito. Não comete mais falhas. Todas as pessoas que caíram nesta ladainha, nesta falácia, cometeram pecados para encobrir pecados. Gente que matou outras pessoas porque essas pessoas descobriram que eles eram falhos. E nós acabamos multiplicando esses pecados. Então, uma vida autêntica ao lado de Deus implica em perceber a sua pequenez, as suas falhas, os seus limites. E João, em terceiro lugar, fala que esta vida ao lado de Deus, uma vida autêntica, de um cristianismo autêntico,
ela implica em obedecer a Deus. Não dá para sermos cristãos verdadeiros sem lidar com a realidade do nosso pecado. Mas, ao mesmo tempo, Deus nos cercou com a sua misericórdia com os seus mandamentos. Não sei se você reparou, mas quando Deus dá os mandamentos lá, quando o povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, chega ali no Monte Horebe e Moisés desce do monte para dar os 10 mandamentos para o povo, começa o texto dizendo assim: eu sou o Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Por isso, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Ou seja, os mandamentos são uma prova do amor de Deus por nós. E não o contrário disso. Infelizmente, nós estamos vivendo num mundo onde muitos pregadores têm proclamado o não mandamento. Vamos viver livres. Se vivermos livres, nós vamos cometer muitos pecados, porque cada um tem no seu coração uma multidão de pecados. E o mandamento é para nos proteger, inclusive de nós mesmos. Por isso, se você quer viver ao lado de Deus, você tem que obedecer os mandamentos. A ideia aqui que João traz é a ideia da amizade. Você só vai andar com alguém que gosta das mesmas coisas que você gosta. Se você quer andar com Deus, você tem que gostar das mesmas coisas que Deus gosta. E Deus não gosta de pecado, Deus gosta de santidade. Você tem que aprender a viver em santidade e dizer não até mesmo para você. Quem, na verdade, não obedece a Deus, não anda com Deus. Por mais que a pessoa goste de falar sobre isto, por mais que a pessoa proclame e faça vídeos na internet, se ela não obedece a Deus, ela não anda com Deus. E por isso é muito importante você perceber que para a gente checar se o nosso relacionamento com Deus está funcionando, é quando nós obedecemos os seus mandamentos por amor a Ele. Por amor a Ele. É mais ou menos como se a sua namorada ou o seu namorado, gostasse muito de lasanha. E você dissesse: olha, eu vou preparar uma lasanha para minha namorada, vou preparar uma lasanha para o meu namorado. Por que você faz isso? Talvez você nem goste tanto assim de lasanha. Mas por que você está fazendo? Para agradá-lo. Para agradá-la. É mais ou menos isso. Nós gostamos muito de falar sobre coisas espirituais. Mas se o nosso relacionamento com Deus nos afasta das outras pessoas, dos nossos irmãos, não é um relacionamento com Deus. Se o nosso relacionamento com Deus nos faz pensar que somos superiores às outras pessoas, não é um relacionamento autêntico com Deus. Se o nosso relacionamento com Deus nos faz imaginar que nós somos perfeitos e, portanto, podemos viver livres ao nosso bel prazer, não é um relacionamento autêntico com Deus. E é isso que João está colocando para os seus primeiros leitores e para nós hoje. Nosso relacionamento com Deus depende de uma vida perto de Deus. Perto de Deus significa junto com os meus irmãos. Perto de Deus significa humildade. Reconhecer os seus limites, reconhecer as suas fraquezas. Perto de Deus significa que você vai obedecer. Então, no século XXI, nós precisamos voltar para aquilo que o século I
deixou escrito para nós. Nós precisamos viver com Deus. Eu queria terminar com uma oração, porque eu sei que não é fácil. Eu reconheço que é contra a cultura. O homem está no centro, diz o século XXI. E o século I olhava para cima, olhava para Jesus, olhava para Deus. Eu queria terminar com uma oração, para que a gente não seja enredado pela filosofia gnóstica, pela filosofia deste século. Oremos ao Senhor. Deus, obrigado por Jesus Cristo assumir a culpa dos nossos pecados. Te agradecemos também por o Senhor ter nos escolhido antes da fundação do mundo para sermos parte da tua família. E mais, te agradecemos porque, pela obra do teu Espírito Santo, nós podemos entender a tua palavra e nos relacionarmos contigo diretamente todos os dias. Por isso pedimos, ó Deus, que o Senhor possa moldar o nosso coração, a nossa mente, para servirmos ao Senhor do jeito que agrada ao Senhor. E livra-nos, inclusive, de nós mesmos, para que não vivamos uma vida de pecado, achando que com isso nós podemos te agradar. Mas pelo contrário, que haja uma santidade na nossa vida, para que nós possamos viver cada vez mais perto de ti, sentindo prazer por isso. Por isso nós rogamos a tua graça, com gratidão por tudo que o Senhor já fez. Rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fiquem na paz.